Abre a Bíblia em Mateus 26, gente. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez orou, dizendo: meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo foi orar, e pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Ontem eu fiquei orando e meditando em algumas coisas que eu estava entendendo da parte de Deus sobre algumas posturas que às vezes a gente tem sem entender o que está acontecendo. Os discípulos ouviram Jesus falar por várias vezes sobre esse dia chegar, sobre a morte. E isso não foi suficiente para que eles conseguissem enfrentar aquilo. Mas Jesus, mesmo sem eles perceberem o que estava acontecendo, sem eles terem toda a noção daquilo, Jesus fala com eles: fiquem acordados, né? Levanta, vocês precisam vigiar, a carne é fraca. Jesus procura esses homens para revelar para eles aquilo que eles não estavam percebendo. Vocês precisam acordar. E a Bíblia diz que eles não dormiram porque eles tinham maldade, porque eles não ligavam para Jesus, porque eles não estavam se preocupando. A Bíblia diz que eles estavam com os olhos pesados, eles estavam cansados. Se você for olhar o dia que esses homens tiveram, antes dessa noite, dessa madrugada aqui, foi um dia muito corrido. Jesus fez sermão, eles tiveram que procurar o lugar para montar a ceia, montar a mesa da ceia. Foi um dia muito extenso. E aí quando chega de madrugada, eles têm sono. Jesus não tinha sono não porque ele era Jesus, porque Jesus fazia aquilo toda noite. Toda noite Jesus ia para o Monte das Oliveiras orar. E de manhã ele se encontrava com o povo. Para Jesus era natural aquele ritmo de vida, de independente do cansaço, ele estabelecer que aquele período ele estaria acordado orando por algum tempo. Jesus devia dormir também, é lógico, mas para eles não, para eles isso era novo. Só que dessa vez Jesus não vai sozinho orar, ele leva alguns com ele, e eles não aguentam, eles não conseguem manter aquele ritmo de Jesus. E Jesus começa a avisar eles o porquê que eles tinham que ficar acordados. Ele falou: a carne é fraca, ou seja, a carne de vocês vai ceder se vocês não se atentarem para isso, não vigiarem. Jesus nem fala para eles orem, Jesus fala: vigia, presta atenção. O momento em que era para a gente estar acordado, orando, vocês estão dormindo. Eles homens se deitavam na terra e dormiam. No momento que, por mais que aos olhos dele nada tinha de diferente, eles ouviam Jesus falando tudo aquilo: você entregue, essa é a noite, faz a aliança da ceia. Mas para eles tudo aquilo era muito simbolismo e pouca prática. Eles não estavam entendendo muito bem a noção do tamanho daquela coisa. Então Jesus fala para eles: acordem, porque vocês não estão percebendo, mas tem coisas acontecendo ao redor. Esses homens que entregaram a vida por Jesus, entregaram as suas coisas, abandonaram tudo, em momentos cruciais eles não estavam conseguindo ficar com os olhos abertos.
A Bíblia fala que eles estavam com os olhos pesados, fartos, cansados. Essa semana Deus falou algumas coisas comigo sobre isso, e até com relação a pessoas aqui também, que alguns eu conversei, sobre como aos poucos a terra começa a puxar a gente. Em momentos em que era para a gente estar de pé e cada vez mais entrando no espiritual, a terra começa a nos puxar de forma muito sutil, com coisas lícitas, com coisas muito naturais, mas ela vai nos trazendo. E a gente começa a se assentar e voltar para um lugar de descanso. E por que a gente faz isso? Porque a gente trabalhou o dia inteiro, a gente está cansado. Nós construímos muito, a gente fez muita coisa para Deus, e então a gente se dá o direito de descansar. E Jesus não condena aqueles homens, ele só alerta eles: a sua carne é fraca. E se você sair desse lugar do espírito para dar descanso a essa carne, em momentos que não deve, ou numa intensidade que não deve, você não vai aguentar, você vai cair. E foi o que aconteceu, todos eles fugiram. Nenhum deles conseguiu sustentar aquele momento, porque Jesus foi o único que, mesmo no momento de dor e de angústia dele, se tinha alguém ali para estar cansado e angustiado, era Jesus, mais do que todos os outros. Mas pelo entendimento que ele tinha, não é pelo que ele estava sentindo. Ele estava sentindo, na verdade, cansaço e angústia, mas pelo entendimento ele fala: não posso sair desse lugar de oração. É engraçado que Jesus, no momento de angústia, ele não corre para a casa dele e fala: agora eu preciso descansar, Deus, vai acontecer tudo amanhã. Não, ele vai para o mesmo lugar onde ele ia todos os dias. Ele vai para o Monte das Oliveiras. Não é nenhum outro lugar diferente que ele procura para buscar a Deus. Ele vai para o mesmo lugar, ele segue a mesma direção que ele sentiu todas as vezes. Ou seja, as circunstâncias pela qual eu passo não vão mudar a maneira. A gente tem mania, e a maioria dos homens que a gente vê que caem, é porque a gente entende que o caminho que Deus propõe para a gente é até a gente chegar em um lugar e descansar naquele lugar. Então, quando eu chego, eu mudo os meus comportamentos. Eu já não oro como eu orava, não leio a Bíblia como eu lia, eu já não faço do jeito que eu fazia, porque afinal de contas eu já cheguei, agora eu me dou o direito de descansar. E nesse descanso eu volto e caio. O perigo do que aconteceu com eles e de todos os outros homens que a gente vê caindo é quando a gente começa a ouvir a nossa carne. Em Sansão, querido, eu quero que você olhe para Dalila não como a esposa, como a mulher, como a amante ou como qualquer coisa, mas olha ela como a carne de Sansão. A Bíblia diz que um homem, quando se deita com uma prostituta, se faz um com ela. Por quê? Porque se torna uma só carne. Então ali, na verdade, era a carne de Sansão dominando ele. Dalila era a carne de Sansão. Nela era a realização da carne dele, era a carne dele saciada, a carne da minha carne. E os passos da queda de Sansão, em todas as áreas onde ele vai caindo, é ele cedendo para a sua carne. Ele se move atrás dos filisteus pelo desejo de uma mulher. Quando ele toca naquele leão e pega o mel e toca no morto, que ele não podia tocar, o que ele estava fazendo? Cedendo ao cansaço e à fome que ele estava sentindo. Então ele vai e toca em mel, sempre de forma lícita. Lícita no sentido de que tinha justificativa: eu estou com fome, eu vou morrer. E aí ele toca no mel. Todas as quedas de Sansão são lícitas aos olhos da alma, da carne. São justificáveis. E naquele momento ele começa a flertar com a carne dele quando ele está com Dalila. Não é um momento de fraqueza em que Sansão se entrega. Ele fica naquela conversa com Dalila muito tempo. A Bíblia não fala quantas horas, se foi tudo em um dia só, se foram alguns dias seguidos, mas ela conta como uma sequência de fatos, em que ela começa, insiste, aí ele conta uma história para ela, dá tempo de chamar os soldados vêm, ele arrebenta a corda, ele faz tudo aquilo, ele vai flertando com aquilo, ele vai cada vez mais dando espaço para a carne dominá-lo, ele vai brincando com a carne dele. Até que no fim, quando ele cede de vez para a carne dele, ele já não vê mais o que acontece, porque a primeira coisa que acontece é furarem os olhos dele, e dali para frente ele não enxerga mais nada. E tudo que Sansão fez, até mesmo o mover de Sansão, da primeira vez que ele sai e começa a ir para cima dos filisteus,
A motivação do coração dele é por causa de uma mulher, mas a Bíblia diz que era Deus quem o movia para aquele lugar, para que ele encontrasse ocasião para arrumar uma briga e para julgar os filisteus. Sem saber, Sansão andava por coisas que ele não via. E de tanto ceder para a sua carne, ceder a caprichos da carne, a cansaço da sua carne, ele termina flertando com aquilo de forma muito intensa. E o primeiro sintoma, a primeira coisa que acontece é, ele fica cego. Ele morre sem essa visão voltar. A partir dali, o que ele cumpre na vida dele é guiado por outra geração, por um menino que pega na mão dele, leva ele até a coluna do templo, ele derruba as colunas, mas cego, porque flertou com a sua carne. Eu tenho entendido que tem coisas que no mundo espiritual estão acontecendo, cenários que Deus tem armado e preparado, e coisas que já estão diante de nós, e a gente tem em alguns momentos flertado com a carne, cedido a cansaço. E eu não estou dizendo só de cansaço físico, não, eu estou dizendo de alma cansada, de às vezes uma sensação de ufa, passou algumas coisas que Deus pediu e agora eu posso descansar um pouco. E as coisas vão se juntando, porque eu lembro que há 3 semanas atrás, talvez 4 semanas, quando Deus falou comigo sobre aquilo, será que eu tenho que pedir para vocês, para que vocês se mantenham num nível alto de busca, de jejum, de todas as coisas? E logo depois daquilo, bem ou mal, a gente deu uma resposta para ele. E a resposta que eu entendo é quase que você tem que pedir. Porque é muito difícil a gente fazer sem você pedir. Porque quando você pede, a gente faz por obediência. Quando você não pede, eu faço por maturidade. Eu faço porque eu entendo o que é necessário. E eu não acredito de forma alguma que nós não temos maturidade para isso. Eu acho que tem, sim. Isso é o pior. Isso aqui, querido, quando eu subi aqui para pregar, era um sentimento de quase que não precisava do púlpito para a gente conversar isso. Era uma conversa para a gente ter sentado, batendo papo, porque não é uma palavra que Deus quer dar de acordem, não é isso. É algo muito suave, muito sutil, de prestem atenção. Como a carne de vocês tem roubado vocês. As preocupações te pegam e te levam para um lugar de eu preciso descansar. O trabalho, seja aqui, seja trabalho fora daqui, faz com que eu preciso fazer alguma coisa e não tenho tanto tempo para a Bíblia mais. Todos os problemas que eu tenho enfrentado, ou mesmo coisas que eu já passei lá atrás, me levam a eu não preciso jejuar agora, deixa eu dar um tempo, né? Tô meio cansadão. E a gente vai cedendo. E o grito de Jesus aqui é: vigia, porque a sua carne é fraca. Vigia, porque ela vai te enganar. Você vai ser enredado por ela. O que Sansão tinha que fazer com a carne dele ali com Dalila era: acabou o assunto. Não, e acabou. Eu vou e acabou. Eu vou embora e acabou. Eu vou orar e acabou. Eu vou e ponto. Minha carne eu não vou ficar ouvindo. O problema é quando a gente começa a ouvir a carne. Sansão para dar ouvidos para a carne dele. E a carne dele dizia assim: você não me ama. Ah, ela chorava, se você gostasse de mim, você não faria isso comigo. E ele começa a ceder para aquele clamor da carne dele. E ele olhava com dó até para ela. Tadinha, que mal tem eu ceder um pouquinho para ela. E ele vai. E quando ele vê, ele já não é mais quem guia. Ele está sendo guiado por ela. Ele está sendo guiado pelas emoções, pela alma, e por isso ele fica cego. E alguém tem que pegar na mão dele para levar ele para todo lugar a partir dali. Os que são do Espírito são guiados pelo Espírito, isso que a Bíblia diz. Esse homem termina sendo guiado pela carne. Literalmente. Alguém tendo que pegar a mão dele e levar para os lugares. E tudo começou com ele sentando e colocando a cabeça no colo de uma mulher, da sua carne. Colocando a cabeça, entregando o governo, o destino, os caminhos que antes ele entendia para a sua carne, para a sua vontade. Às vezes, querido,
me pego olhando para homens, olhando para pessoas que a gente admira, e vem às vezes uma acusação tão grande em cima de mim, de que eu nunca vou chegar naquele nível. É quase como se Deus falasse assim: mas que nível? Você não conhece a vida deles? Você não sabe quanto eles oram, quanto eles não oram. O que você vê é só a manifestação que está pro lado de fora. Então eu não estou dizendo aqui para você que a gente tem que se matar de orar e ser radical de não ter mais vida, e não é isso. Eu estou falando de comportamentos que a gente já tinha, que você já tinha, da forma como você ouvia o Espírito, se movia por ele há pouco tempo, e de repente de um tempo para cá, e se Deus está falando é porque isso tem acontecido. Todos nós temos ouvido um pouco mais a carne, o cansaço da carne, os desejos da carne, e com isso a gente vai se enfraquecendo. O pior é que isso não é perceptível aos olhos. Pode até ser que você individualmente consiga pegar a sua vida e as coisas que você tem passado e colocar diante dos seus olhos e falar: isso aqui eu fazia e cedi, eu era mais intenso nisso e parei. Mas isso é pessoal. Mas o que eu estou querendo dizer para você não é sobre uma coisa pontual que você parou ou deixou de fazer. É que Deus tem nos chamado para andar em cima daquilo que Ele já entregou. E às vezes a gente continua pedindo para ser guiado pela mão. Ele veio, fez tudo o que fez, entrega dons, entrega talentos, manifesta e fala: está tudo aí. Agora vocês já sabem usar. Vai, explode esse negócio. E aí depois disso a gente fala: bom, agora eu preciso descansar. E aos poucos é como se o êxtase, a gente chegou num extremo de êxtase com Deus, e aí eu começo a voltar. Eu recebo uma palavra de Deus, Deus fala comigo, Ele me dá crescimento, me dá ensino para minha casa, e eu busco Ele, e de repente num momento em que parece que, que bom, Deus falou e Deus fez, eu começo a recuar, bem devagarzinho. Eu já não sou mais tão extremo com algumas coisas que eu era, eu já me permito algumas coisas. E sabe quando eu vou perceber isso? Quando a minha carne começa a manifestar coisas que já não manifestava mais, quando começa a sair água de dentro de mim que já não saía há muito tempo. O problema é esse: eu só percebo depois que ela já saiu, já amargou a boca de alguém. Porque esses frutos que a gente gera, eles não são imediatos. Eu planto agora e eu vou colher daqui uma semana, 10 dias, 20 dias. Assim é a colheita com Deus. Alguns em anos. Por isso que às vezes eu estou semeando e estou com semente misturada, eu estou com joio na minha mão e nem percebi, e vou jogando. E por isso que o chamado de Jesus é vigia. Vigia, porque a sua carne é muito fraca. E quando você perceber isso, você já fugiu e me largou na mão deles. Quando você perceber que você saiu do lugar que você estava, já foi. Não que já foi porque você perdeu salvação, perdeu o ministério. Isso também pode acontecer. Mas já foi no sentido de que já contaminou, já sujou coisas. E você vai ter que voltar arrumando depois. Eu tenho provado isso e tenho entendido isso de Deus. Caminhos que eu tenho cedido à minha carne, que eu já não tenho mais sido tão extremo, tão firme em algumas coisas. E é como se eu ouvisse de Deus assim: o que eu tenho para fazer, eu vou fazer, mesmo com você agindo assim. Não foi por causa do seu comportamento de uma semana, de um mês, que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, por isso que eu também não vou deixar de fazer, porque em uma semana e um mês você pode ter enfraquecido em algumas áreas. Mas cuidado, porque na carne você não vai conseguir suportar o que está por vir. Cuidado, porque tudo que você construiu, tudo que você tem em mim, foi com base num comportamento que você conservou e cultivou ao longo de anos. E de repente, sem perceber, seus caminhos vão mudando. A Bíblia fala que, ontem eu estava lendo um texto, Jeremias 2, acho que é 2, em que ele ele começa a falar com o povo através do profeta, e ele chama o povo de Israel de minha noiva. Ele fala do noivado que eu tinha com você. E Deus fala que foi abandonado no caminho por eles. Que quando Deus os tirou do deserto, Deus tirou eles dali para levar para um casamento. E em algum lugar do caminho, esse povo
mudou o seu rumo. Abandonou o noivado por causa de comportamento. Todas as vezes em que esse povo se corrompeu, todas elas foi porque mulheres entraram no arraial. Sempre tinha relacionamento ilícito no meio. Isso tem Adão. Deus ouvindo sua mulher. Deus olhou. Adão ouvindo sua mulher. Ouvindo quem? Sua carne. Sua outra metade. Adão para e ouve sua carne. O que acontece? Ele cai. Aí o que Deus fala quando vai dar a terra para o povo? Não se juntem com as mulheres daquela terra. Não tenham casamentos com o povo daquela terra. Porque se vocês se misturarem com aquele povo, as mulheres daquela terra vão trazer os seus ídolos para cá. E a idolatria vai entrar. E o que era a idolatria? Todos os ídolos, todos os deuses que eram levantados, era algum tipo de Deus que saciava um desejo do homem. Então a idolatria nada mais é do que eu colocar alguém diante de mim, uma situação diante de mim, em que eu coloque nela esperança, expectativa de que ela possa saciar um desejo da minha carne. Isso é um ídolo, isso é um Deus. Algo que sacia um desejo da minha carne. Por isso que Deus não é um ídolo, porque Ele não está lá para saciar o desejo da minha carne. Ele está lá para eu me parecer com Ele, para eu me tornar filho e assumir as responsabilidades, poder me relacionar com Ele. Um ídolo não quer relacionamento, ele quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer mãos levantadas, obediência. Mas sempre que esse povo se envolvia com mulheres de fora, esse povo começava a cair. Sempre que eles davam lugar para a carne, eles passavam a ouvir coisas que não deveriam ouvir, e seu comportamento começa a mudar. O conselho de Balaão, a história números 25, 26, até 31 mais ou menos, não está ali o conselho está lá em Apocalipse, mas em Apocalipse revela o que Balaão falou para aquele povo naquela história. O povo estava andando, aquele povo não ia guerrear contra os moabitas. Deus fala, vocês não vão lutar com eles, vocês vão passar direto por essa terra. Mas quando o rei de Moabe, ele vê aquela multidão vindo, ele fala que não dava nem para ver onde acabava, de tanta gente. Ele fica com medo, ele manda chamar Balaão e pede para que Balaão envie maldição sobre aquele povo. E Balaão fala, eu não posso fazer isso, eu não consigo, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Então não tem palavra, então não vale encantamento, tudo está ali. Quando a gente ouve a musiquinha sobre sua vida, não tem encantamento, é ali, aquilo ali. Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoa. Só que Balaão dá um conselho para ele. É como se fosse a fragilidade, não de Deus, mas no plano de Deus para com o homem tem um lado fraco, que é o lado homem, o lado da escolha do homem. Então Balaão fala, olha, tem um jeito de Deus tirar a mão desse povo. Se esse povo se envolver com as mulheres do seu povo, eles abrem uma brecha, eles vão ter cedido, e aí Deus se retira de sobre eles e você pode atacá-los. Então o que eles fazem? Eles enviam mulheres para aquele arraial, e os homens cedem aquelas mulheres e se deitam com elas, e com isso eles abrem espaço para que Deus saia. E com isso o espaço é aberto para que eles possam atacá-los, para que maldição possa haver. A Bíblia diz que 24 mil pessoas morreram pela maldição que veio só por causa daquele ato. Para aquela maldição ser sarada, um dos filhos de Arão pegou uma espada e ele entra em uma tenda e tem um homem sobre uma mulher, um dos filhos de Israel, com uma das moabitas, e ele atravessa uma espada nos dois e mata os dois com uma espada só. E a Bíblia diz que quando Deus viu aquilo, aquela atitude daquele homem, a ira de Deus se aplacou, porque um daqueles homens entrou e fez, e manifestou na verdade o que estava no coração de Deus. Ou seja, é como nesses momentos a única coisa que tem capacidade de eliminar isso, de trazer luz sobre essas coisas, é a palavra. em cima de mim, como filho, como alguém que estava andando debaixo de um caminho, de uma direção de Deus.
e dessa carne que está se envolvendo, agarrada em mim, eu pegasse isso daqui para atravessar e para purificar o pensamento, para entender o pensamento das duas coisas, para clarear as coisas. Essa espada. Nessas horas, querido, não adianta você falar para mim: eu não estou jejuando porque eu estou cansado. Eu não sou espada, eu não tenho capacidade para julgar isso. Eu não orei porque qualquer coisa. Eu não sou espada. Essa aqui é. Isso aqui é que separa a alma de espírito. Isso aqui é que discerne naquele momento se é minha alma, se é minha carne, se é o espírito. O que está acontecendo? Quem eu estou ouvindo nesse momento? A palavra. Só você pode passar um pente fino na sua vida para perceber se a minha carne tem falado comigo em algumas áreas. Porque não tem coisa mais difícil do que a gente entender alma e espírito, do que a gente conseguir separar essas duas vozes dentro da gente, porque as duas são lícitas. Nossa alma não vem de forma louca sobre a gente, com coisa sem argumento. Ela tem argumentos para tudo que a gente vai fazer. Por isso que alguém pode falar com relação a isso? E a Bíblia diz que a palavra dele é como espada de dois gumes, capaz de separar alma e espírito. É só aqui que a gente vai conseguir separar as duas coisas, identificar as duas vozes, entender se eu estou ouvindo minha carne, se eu estou dormindo no momento em que era para eu estar acordado. Eu tenho muito medo. Se tem uma coisa que eu tenho medo, é de parar de ouvir Deus. Acho que talvez a coisa que eu mais tenha medo no ministério é parar de ouvir a Deus e começar a me ouvir. Porque isso não vai acontecer de forma gritante, nunca é. Sempre vai ser de uma forma muito sutil. E na parábola do filho pródigo e aquele pai, Deus, o pai não vai atrás do filho para tentar explicar para ele, para falar para ele, para mostrar. Ele não vai, ele fala: você é maduro, você tem a capacidade de discernir. Essa semana eu estava falando com alguém, eu não lembro quem foi, e comparando aqui no nosso meio ovelhas, e a ovelha se perde por inocência, você corre atrás dela, dá uns tapas nela, põe ela no ombro, fala: vamos embora, o que você está fazendo aqui? E arrasta ela de volta. A dracma, que sabe das coisas, mas às vezes fica confusa, é meio imatura ainda, e às vezes bagunça de tudo dentro da cabeça. Você tem que pegar a Bíblia e falar: para, é assim, você consegue ver? E aí ela reconhece: é verdade, é isso mesmo. E o filho pródigo não, ele já sabe de tudo, já sabe inclusive tomar decisões, e com o filho você trata como filho. Vai porque até essa maturidade que Deus dá não me dá o direito de tocar e tentar obrigar a nada, porque você já é adulto. É como eu com a minha mãe ela me cobrou responsabilidades quando eu me tornei adulto. Segue sua vida, vai alugar sua casa, vai cuidar da sua vida, ser adulto. Por outro lado, ela também perdeu alguns direitos de vir sobre mim e falar: não, para de fazer assim, faz assim. Não, esse não é mais seu direito, eu sou um filho maduro, eu assumo as responsabilidades e os caminhos. É por isso que nesses pontos Deus não vai atrás de você muitas vezes para ficar falando: você está indo para o caminho errado. Ele fala: você é adulto, você já sabe que está indo, ninguém precisa te dizer. Mas é confortável nessas horas a gente querer Deus como mãe e querer colo dele, e ele fala: faz o que você quiser. E o fato dele não falar nada pode te enganar de que se Deus não falou nada é porque está tudo certo. E é perigoso esse pensamento dos dois lados. É perigoso porque em alguns momentos a gente tem que entender que se eu sair do caminho, Deus vai falar comigo, sempre vai. Não necessariamente com a boca dele, não necessariamente em profecia ou em sonho. Pode ser que ele fale com você aqui agora. Só que depois de algumas vezes, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala por 2, por 3 vezes, e quando a gente não ouve, nosso coração se cauteriza. E a partir dali,
Deus não fala mais. A gente anda por conta. E ouvindo uma intensidade de desejos aqui dentro que é muito parecida com aquela que Deus coloca quando Ele começa a falar com a gente. Elas são muito parecidas. E a gente começa a andar nela, como se fosse o próprio Deus, e não é Deus mais. Deus sempre vai vir falar, querido, sempre vai vir avisar a gente. Isaías 31, se eu não me engano, fala que tu andarás pelo caminho, e se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz que vem de trás dizendo, volte para o caminho. Ou seja, a voz vem de trás. Eu não vejo, eu continuo sem ver, mas vai vir uma voz sutil, você saiu, volta um pouquinho. Eu sei que hoje Deus está falando com algumas pessoas e vai falar a respeito disso. Ó, aqui, você saiu aqui, volta. Volta na sua intimidade com Deus em áreas que você tinha aberto mão. Em comportamentos que você tinha parado. E você voltou. E entenda, querido, você ter voltado para esses comportamentos é só sintoma de que você se afastou do relacionamento. Porque o se parecer com Cristo, o teu caráter de Cristo nas minhas atitudes, é reflexo da intimidade com Ele, não é mecânico. Então, se eu voltei a mentir, o foco não está em que eu voltei a mentir. Eu parei de me relacionar em algum momento, eu perdi intimidade em alguma área, e por isso, a minha carne, que é quem eu estou ouvindo em algumas áreas, voltou a ganhar o espaço dela e sair. Então a minha luta é pare de mentir? Não, a minha luta é volte para aquele lugar onde o teu espírito tinha mais lugar do que a sua carne, e por isso ele era a parte mais visível de você para o lado de fora. Você quer entender o que está acontecendo dentro? Pergunta para as pessoas o que está acontecendo do seu lado de fora. Não pergunta para você. Você não consegue ver sua santidade. A mitra, escrito santidade ao Senhor, ficava na testa do sacerdote. Os outros é que liam. Os outros é que viam santidade nele. Então, você quer saber se você saiu do caminho? Pergunta para os outros. O problema é que a gente quer perguntar para a nossa alma. Eu quero ouvir a minha carne. Eu viro para a minha carne e pergunto, como é que está? Ela fala, está lindo. E eu falo, está lindo. A Bíblia diz que ferro com ferro se afia. Ou seja, é no outro que eu me afio. A Bíblia fala que a glória de Cristo é vista como um espelho. É no outro que eu vejo. Então, você quer saber como que você está para o lado de fora? Pergunta para o outro, como é que eu estou para o lado de fora? Estou bonito? Como é que está meu cabelo? Você de você mesmo não consegue julgar seu cabelo. Você precisa de um espelho para isso. Só que espelho não reflete alma. Espelho reflete só a aparência. Quem pode refletir sua alma? Quem está do seu lado. Pergunta para o seu marido, como é que eu estou? Eu voltei a fazer isso ou aquilo? Fala para mim, como é que está? Eu quero ouvir quem? A minha alma? A minha carne do lado de dentro? Eu quero ouvir minha Dalila? Ou eu quero ouvir a voz do Espírito? E eu sei que para cada um de vocês aqui, essa figura de carne, para alguns pode ser mesmo a esposa, para outras pode ser sua alma, seu desejo, seus sonhos, e para outros é a própria carne mesmo, querendo descanso, querendo aconchego, querendo qualquer coisa. Mas a brecha, querido, que o diabo precisa. Ontem isso ficou muito forte, assim, de que Deus falando comigo que Satanás não pode tocar nesse lugar. Ele já tentou de todas as maneiras tocar nesse lugar e ele não pode, em nada. Nas finanças ele nunca tocou nesse lugar. A gente já trouxe gente de tudo quanto é tipo para dentro, já trouxe gente que assinou homicídio, morando aqui. Nunca, nada passou perto da gente. E é como se Satanás estivesse tentando no nosso meio o conselho de Balaão. Eu não posso amaldiçoar esse povo, mas se esse povo der ouvido para a carne deles e começar a ceder para o desejo da carne deles, eles abrem brecha, porque eu preciso dentro deles. De fora ele não consegue jogar nada, mas ele pode plantar aqui dentro de cada um, o desejo de ouvir a sua carne, o desejo de dar um pouco de prazer para a sua carne. O coração de Davi, querido, era assim: eu já estou assentado, eu já conquistei, mas eu não darei descanso aos meus olhos. Ele não fala isso? Não darei descanso aos meus olhos enquanto não construir uma casa.
E aí Jesus vira para os discípulos e vê, eles estão com os olhos cansados. E eles dormem. Enquanto um fala, eu não vou deixar os meus olhos descansar, enquanto a casa não estiver pronta. O outro fala, eu vou deixar o meu olho descansar um pouco. Eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. 2 corações diferentes. E Pedro pode ter feito o que fez e tudo, mas quem tinha um coração de Deus era Davi. Davi não precisou provar a dor. Isso já fazia parte dele. O maior prazer de Davi era estar com Deus. O prazer de Davi não era o fruto de estar com Deus, era estar com Ele. Ele não ia em Deus porque estava uma luta, ele ia em Deus porque era Deus. Então ele ia em Deus enquanto ele estava debaixo da árvore cuidando de ovelha. Ele ia em Deus quando ele era rei sentado no palácio. O prazer dele estava em Deus. A gente anda junto há muito tempo, eu conheço o coração de vocês. Isso não é questão de coração. Isso é questão de, às vezes, a gente começa a se perder a essência de que o desejo tem que estar nele, em buscar ele sempre, e mais, e mais, e mais, e o conhecê-lo, e o que vai vir, e ministério, o propósito, vai ser natural. Mas o não dar descanso aos olhos era a natureza de Davi, não era a natureza daqueles homens. Então, depois de um longo dia de trabalho, eu vou dar um pouco de descanso aos meus olhos. Meus olhos estão pesados. É lindo ver isso, né? Satanás tem tentado isso no nosso meio. Ele está vendo coisas que a gente não está. Coisas boas. Satanás tem visto o caminho que Deus tem trilhado, tem visto destinos que Deus já tem colocado diante de nós, que a gente ainda não conseguiu ver com nossos olhos. Ele já viu. E o que Deus me disse há um tempo atrás é que a gente também já era para ter visto algumas coisas. A gente só não viu porque a gente está dormindo. Porque Ele já nos capacitou com dons, talentos e ministérios para poder ver mais do que a gente tem visto. E isso não tira o destino, não muda o tempo das coisas, mas a gente poderia saber de antemão algumas coisas que hoje a gente não sabe pelo sono. Por não estar entrando naqueles lugares. Por não estar mantendo o altar com incenso aceso o tempo todo. Mas Satanás tem visto isso. Ele sabe que daqui 2 semanas Deus já tem algo planejado em tal lugar. Ele sabe que daqui 2 meses Deus já marcou uma agenda, um compromisso com coisas que nos envolvem. Ele já sabe. E por saber e ter essa informação, ele está tentando com tudo que ele pode. Ele já percebeu que do lado de fora ele não consegue. Ele não pode nos amaldiçoar. Mas ele sabe que se eu lançar uma mulher bonita diante deles e deixar que ela passeie diante dos olhos dele e ofereça prazeres, eles vão começar a ceder. E aí eles abrem espaço para que a maldição possa entrar. E essa mulher bonita são desejos da nossa carne. É a nossa carne se apresentando de uma forma agradável diante dos nossos olhos. E o mesmo Deus que se manifestou alguns capítulos antes dizendo: esse povo não pode ser amaldiçoado, não tem nada que possa pegar nesse povo, alguns dias depois mata 24 mil pessoas. A ira de Deus vem sobre aquele povo, porque eles começam aos poucos a se deitarem com aquelas mulheres. Abaixe sua cabeça, fala com Deus, querido. Tenta ouvir e entender o Espírito Santo de forma muito doce e suave agora, falando com você a respeito dessas coisas, te ajudando a ver a sua carne ganhando espaço em alguns lugarzinhos da sua vida, minutos preciosos que antes você dedicava para o seu espírito, mas o cansaço, o desejo da carne, o conforto tem roubado esses lugares. Bem devagarzinho. Dalila não gritou com Sansão, ela chorou, ela fez bico para ele, você não me ama, coitado de mim. Sua carne nunca vai gritar, porque se ela gritar ela te assusta. Satanás nunca vai aparecer com cara de demônio. Coisinhas legais, coisinhas gostosas que vão chegando e vão roubando áreas do teu espírito, minutos preciosos de comunhão com Deus, primícia de Deus.
Coisas que em momentos de lucidez você estabeleceu diante de Deus. Mas quando a sua alma começa a gritar, você se embriaga com o que era para ser adoração. E na sua embriaguez você começa a ceder. E esquecer tudo que você estabeleceu no momento de lucidez com o Espírito. Abrir mão de intimidade com Ele. Quando a gente fala de dons, querido, você começa a montar um quebra-cabeça de tudo que Deus falou nos últimos 2 meses. A gente começa a ver o sentido das coisas todas. Por isso que obediência não tem a ver com entendimento. Porque agora, se eu olhar para trás nos últimos 2 meses, eu consigo montar uma história de quando Deus derramou aqueles dons, de quando logo em seguida Ele falou a respeito de a gente não parar. Depois Ele falou sobre a gente usar o que Ele deu e que isso era intencional. E depois Ele começa a falar da nossa carne entrando. É fácil ver a história no final. A história no final é: eu capacitei vocês. Vocês já podem agora começar a entrar em lugares e ver coisas que ainda nem aconteceram, mas já trazer diante dos seus olhos. Isso pode não mudar o destino, mas isso vai agradar o coração de vocês, vai alegrar vocês o fato de conseguir ver o que eu vou fazer lá na frente. E a gente não faz. E aí Ele começa a vir: vocês estão parando, vocês estão cansando. Por isso que a obediência consiste de, na primeira vez que Ele falou, eu não entendi, mas eu obedeço. Porque talvez se eu tiver que esperar Ele falar todas as partes lá na frente, seja tarde demais para eu voltar e consertar tudo. Enquanto eu estava sentado ali, tocando bateria, aquela lista de música que eu dei para o Mateus, no meio do caminho eu virei e mandei o Miqueias dar um recado para o Mateus. Depois eu fiquei pensando assim, eu estava sentado, eu falei: nossa, o Mateus vai achar que eu sou louco. E eu falo uma coisa, na outra falou, Deus falou uma coisa comigo. Ele falou: você não está ensinando o Mateus a ministrar louvor, você está ensinando o Mateus a obedecer. Porque se ele não conseguir obedecer você, ele não vai me obedecer. O dia que ele estiver andando sozinho, se ele não conseguir obedecer uma voz que ele vê, palpável diante dos olhos dele, ele não vai obedecer uma que ele não vê e que dá direito dele fazer diferente sem receber acusação em cima. Obediência, querido, quando Deus começa a trazer palavras, não espere entendimento, obedeça. Você vai obedecer na maturidade só. Se você for esperar sua filha entender que feijão faz bem para ela, para dar de comer, ela já cresceu com o organismo fraco. Porque ela só vai entender isso lá na frente. Isso é autoridade dada por Deus. Dê a comida na boca e faça comer, você tem autoridade para isso. Porque o dia que ele entender não adianta mais, já passou o ponto, a fase da vida em que era para aquele alimento fazer algum efeito. E já cresceu deficiente, já cresceu desobediente, já cresceu rebelde, já cresceu de tudo quanto é jeito. Continua sendo filho sim, mas um filho deficiente. E deficientes não oferecem sacrifício com a mesma intensidade. Deficientes não podem entrar diante da presença de Deus. Vocês lembram disso na lei? Eu não estou falando de deficiência física, estou falando de deficiência espiritual. Senhor Jesus, Espírito Santo, ministra ao nosso coração, Pai amado, nessa manhã. Lugares onde a gente tem dado espaço para a nossa carne, para onde a gente tem cedido, Senhor. Ajuda-nos a perceber as áreas sutis, Pai, onde Satanás tem ganhado espaço na nossa carne, Pai. Nos ajuda a convencer, Pai amado, a arrastar essa carne, Deus amado, para o caminho que a gente deve ir, Senhor amado. Nos ajuda a puxar essa natureza, Pai, a nos seguir, Deus.